Jô Guimarães, seja bem-vinda. E aí, Alessandro, querido, que alegria e honra! Tudo bom, Jô? Que alegria te receber aqui no nosso Papo de Crente. Que gostoso. Para mim tem um sabor mais especial, principalmente pelo fato de você ser imbitubense nativa, nascida e criada, Jô. Nascida e criada em Bitubência aí, viu? Que legal, que legal. Em Bituba, eu tô sempre brincando, né? Mas pelo carinho grande que eu tenho por essa cidade que me acolhe tão bem, né? Eu sempre brinco dizendo que em Bituba vai se tornar a capital mundial do mundo. Verdade, já em Bitubência Nato aí conosco, né, Alessandro? Verdade. Eu já tô com cara de Catarina, né, Jô? Fala a verdade. É isso aí, O querido. sotaque eu me esforço bastante. Tô vendo. Né? Já sou um paulista Catarina. Legal, Jô. O pessoal tá chegando e se juntando a nós. Eu quero aproveitar ao máximo o nosso bate-papo, porque a live no Instagram ela tem duração máxima de 1 hora, né? Então eu não consigo extrapolar esse tempo. Então, assim, quem está chegando, coloca suas perguntas. Eu vou tentar responder as perguntas de todo mundo, mas também farei várias perguntas aí para ti, Jô. E eu quero começar dando espaço para você se apresentar um pouquinho, né? Falar de você, família, enquanto pessoa, profissional, e depois disso contar para a gente um pouquinho também sobre o seu encontro com Cristo, que é muito importante. Com Vamos lá, Jô, certeza. palavra está contigo. Então, primeiramente eu quero te agradecer essa oportunidade maravilhosa. Eu venho te acompanhando aí nas redes sociais, viu, Alessandro? E vejo que esse teu projeto maravilhoso aí tem contribuído com a vida aí de tantas famílias, trazendo aí diversos assuntos importantes que realmente podem fazer a diferença nas nossas vidas, né? Legal, Então, Jô, tu é obrigado. muito parecido aí comigo, que a gente une forças realmente para cumprir o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, desse Deus Todo-Poderoso, que é compartilhar sabedoria, né? Conhecimentos que ao longo da vida, né, nos trouxeram essas sabedorias tão importantes que nos dão essa direção tão importante. Então, Legal. eu fico extremamente feliz em participar, que Deus te abençoe muito, cada vez mais com esse projeto maravilhoso. Em Bituba Amém, só Jô. teve Eu que quero te agradecer. Em Bituba só teve a ganhar aí com a família de todos vocês, essas joias preciosas, nossos pastores, né? Então, andar com pessoas do bem realmente não tem preço. Teu projeto tem feito a diferença. E eu espero Amém. realmente, nessa noite, aí, poder compartilhar um pouco desse meu conhecimento. Para quem não me conhece, aí, então, eu sou Jô Guimarães e há mais de 30 anos eu trabalho com exercícios físicos, né? Sou especialista em exercício físico. Tenho uma academia aqui na nossa cidade que completa aí 25 anos de serviços prestados, né? E aí, ao longo dessa minha carreira, a gente acompanhou, teve o privilégio de ver a transformação de vida de centenas de pessoas. Tanto no seu processo de emagrecimento, né, que às vezes as pessoas precisam muito nesse combate aí à saúde, no processo de fortalecimento muscular, nesse processo da saúde mesmo, mental e espiritual, porque a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, Legal. que é uma arma poderosa que a gente utiliza a nossa profissão aí para ganhar pessoas para Deus e se fazer entender que existe um caminho para a vitória, né? Então, através dos dons que Deus nos deixa, nos dá. Então, a minha vida profissional aí basicamente é isso, tendo esse privilégio de trabalhar com pessoas e acompanhar essa transformação de vida, né? E o meu lado familiar aí, eu sou esposa, mãe de 2 filhos, né? O Bruno, o Luca. E aí venho junto com essa comunidade linda, maravilhosa, que é a comunidade cristã de Bituba, a qual eu me orgulho muito de fazer parte, que tem aí feito esse papel maravilhoso aí, tanto na minha família como na minha carreira, como nessa formação de uma nova pessoa, né? Então, Legal, basicamente, Jô. essa é a Jô Guimarães.
E uma história que eu acho muito interessante para nós, liderança da comunidade, é uma história cara, porque você abriu as portas da academia, a academia já foi o espaço de encontro dos irmãos, né? Nós congregávamos usando o espaço da academia, né, Jô? Então, hoje a gente tem lá uma célula também, né? Onde a gente trabalha. Agora não estamos realizando aí de forma virtual, que aí através da nossa academia a gente tem levado os princípios, os mandamentos do nosso Deus querido, né? Então a gente vem aí usando a nossa academia também como uma ferramenta poderosa. Até porque é isso, né, Alessandra? A gente precisa aí trabalhar essa questão importante, como fala mesmo lá em Tessalonicenses, né? Lá em Sim, 2 5:23, né? Que é o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, muito bem. para que sejam conservados íntegros, né? Então é muito importante esse lado aí. Tem muita gente que tem um certo preconceito em relação a isso, mas a gente precisa cuidar do corpo. A gente trabalha com mulheres e sabe também como é importante a autoestima. Quem não quer se olhar no espelho, se sentir bem, botar uma roupa, se sentir bem, né? A família ganha, a esposa ganha, então todo mundo ganha com isso. Então, os maridos incentivarem as suas esposas a terem um programa de exercícios físicos, né? A gente pode falar um pouquinho também sobre essa Legal. diferença de exercício físico, atividade física. Então, é isso aí, meu amigo. Muito bom, Jô, muito bom. Jô, você já citou o texto de Tessalonicenses, muito legal. Eu quero começar também te fazendo uma pergunta citando um texto bíblico, né? Efésios 5:29 diz o seguinte: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. E eu, então, tomando esse texto como base, te pergunto: ser um bom cristão passa por cuidar bem do seu corpo? Mas com certeza, a gente deu aí uma introdução bem bacana já falando sobre isso, né? Isso é um dever nosso. Então, todo cuidado principal, ele começa pela saúde, né? Até porque dentro dos pilares de a gente atingir aí essa saúde dos nossos sonhos, o corpo dos nossos sonhos, quando a gente fala o corpo dos nossos sonhos, é esse cuidado para ele funcionar bem também, né? Então, o primeiro pilar fundamental é a saúde, é a gente poder ter essa relação. Não adianta nada eu cuidar de todas as outras partes e esquecer dessa parte que é tão importante para que a gente Sim. possa vencer o dia a dia, né? Então, a gente já começa até falando sobre isso. O primeiro pilar, a saúde, manter exames em dia, uma vez por ano, cuidar, se proteger, né? Começa por aí. Você está falando algo muito interessante, porque eu acredito que a maioria das pessoas, quando para pensar em cuidar do corpo, não pensa em exame. Quão importante é fazer um exame? Todo mundo tem que fazer um exame, Jô? Como é que funciona isso? O ideal, fazendo exercício físico ou não, pelo menos uma vez ao ano, a gente precisa fazer um check-up, né? Então, a gente precisa se cuidar. Isso é regra básica. Então, quando é alguém que tem alguma disfunção ou algo que precisa ser monitorado mais de perto, então aí o seu médico, que costuma acompanhar, ele avalia a quantidade de exame durante o ano que precisa monitorar. Mas todos nós, uma vez ao ano, nós precisamos cuidar. Até porque as pessoas que chegam para fazer um treinamento físico conosco, dependendo dos seus objetivos, se a gente não cuidar também das vitaminas, da parte hormonal, né? Enfim, se a gente não ter esse equilíbrio, as pessoas não conseguem chegar no resultado. Às vezes elas estão muito cansadas, afeta o humor, até alguns tipos de alimentos que talvez, né, as pessoas sejam alérgicas, chega até a afetar articulação, coluna. Então, existe todo um complexo, né, de coisas que caminham juntos, são pilares, são estruturas para que a gente possa chegar lá. Então, o primeiro passo para quem quer iniciar um programa de exercício físico é a gente fazer um check-up aí, direcionar esses exames. Uma coisa importante, Alessandro, hoje em dia, quem não faz um exercício físico é considerado grupo de risco.
Então, Poxa. qualquer pessoa. Ah, mas eu faço uma caminhada de vez em quando, eu cuido da minha alimentação. A gente sabe que até a própria alimentação hoje, por mais natural que seja, ela chega na nossa mesa com muitos agrotóxicos, né? Muitos produtos ali que fazem ela chegar antes do tempo, amadurecer antes do tempo, enfim, né? Falando assim para que todas as pessoas possam entender. Então a gente tem que queimar isso de uma maneira ou de outra. E o exercício físico é esse gasto calórico que a gente precisa, eliminar essas toxinas que a gente acaba ingerindo com essa alimentação, com o estresse do dia a dia, com a correria, né? Então, isso aí é um fator muito importante para a gente se manter alinhado aí. Eu imagino, Jô, quando você fala sobre fazer um check-up mínimo, quem nos assiste já começa, né, pôr a mão como diria meu pai, pôr a mão na consciência e parar para pensar sobre essas questões. Mas, assim, culturalmente, as pessoas imaginam que fazer um check-up é coisa para quem já está mais idade mais avançada. É isso mesmo ou não? Não, 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 não. Todos deveriam fazer isso. A gente começa já pela criança, né? Então é importante, um simples exame de sangue, aí um simples hemograma já consegue se identificar muita coisa. Então é importante. Aí exames mais profundos vai depender aí do dia a dia da pessoa, se ela tem reclamação alguma coisa, para avaliar, para investigar alguma coisa mais a fundo, né? E não é difícil, né, Alessandro? Isso, nós aí como profissionais da saúde, a gente precisa usar essas ferramentas aí, como tu estás fazendo nessa noite, abrindo essas portas, para que as pessoas realmente entendam essa importância, né? Do exercício físico, a importância de fazer o exame uma vez ao ano. Então, isso é fundamental. Isso aí precisa estar na nossa agenda para que a gente consiga cumprir. Ô, Jô, você acha que a gente enquanto sociedade, né, estamos programados para comer mal? Então, isso tudo depende do estilo de vida de cada um, né? Então, aqui em casa, por exemplo, eles já têm um hábito, qual é a primeira refeição do dia, que é a primeira refeição que a gente recebe, não pode ser qualquer coisa, não pode pular essa refeição. Então, né, a gente tem aí uma equipe, a gente tem um programa também junto com a TV Nosso Povo, né? Onde Sim. a gente leva aí vários especialistas que eles contribuem. Então, através dessas entrevistas, a gente vem aprendendo muita coisa também para poder compartilhar com vocês, né? Então, a alimentação ela é importante, mas cada pessoa é uma pessoa, porque a gente precisa respeitar essa individualidade biológica. Uhum. Talvez o meu suporte energético não seja o que tu precisas, né? Ou vice-versa. Então, hoje também tem essa ferramenta poderosa aí, que são os nutricionistas, que podem também te dar uma direção, uma avaliação, através de exames também. Então, é bem importante, né? Quem pode, né? Se cuidar dessa forma, mas não é tão difícil assim. Na verdade, no Uhum. fundo, todos nós a gente sabe, né? Porque os planos de Deus para a nossa vida é descascar mais e desembalar menos. Não é verdade? Verdade, verdade. É Então verdade. a gente sabe o que é necessário. A gente sabe que tem a correria do dia a dia, mas eu, como chamo as minhas guerreiras fitness, as minhas ovelhinhas lá, né, das minhas Sim. turmas, né? Então, a gente diz que precisa ter organização. Então, chega no início da semana, se organiza, vá ao mercado, deixe tudo semi-preparado para não cair em tentações, né? Porque se às vezes a gente não se programa nesse sentido, a gente chega em casa e come de qualquer jeito que tem. Olha Então, só. deixa lá. Tem que planejar para comer, então, Jô. O ideal é sim, tem que ter organização, a sua agenda, né? Saber o que você vai colocar na sua geladeira, no seu armário, como você vai oferecer esse tipo de educação alimentar para sua família, para os seus filhos que estão crescendo. Eles são os reflexos das nossas atitudes, né? Então é isso aí, Alessandra. A gente não é difícil, como a Jo falou para ti aí, né? Os planos de Deus é o mais natural possível.
Então, às vezes, a gente está pagando um preço aí porque a gente é teimoso. Doenças estão aparecendo porque são coisas que ao longo da vida a gente vai ingerindo, coisas que a gente não deveria. Deus já deixou dito para nós o que é certo e o que é errado, né? Sim. Então, às vezes a gente não entende por que está acontecendo certos tipos de coisas na nossa vida. Então, são essas escolhas e a gente precisa entender isso como fator saúde aí para que a gente tenha longevidade, para que a gente consiga ainda colaborar com os nossos irmãos por muito tempo na nossa vida, né? Então, depende do esforço nosso, de manter aí essa mobilidade articular, fazer exercício, cuidar da nossa alimentação, convidar o nosso parceiro, nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos para fazer algumas atividades coletivas, né? Hoje o coletivo não pode, né? Mas em família a gente pode fazer alguma coisa junto também, né? Mas que legal, Jô, porque eu tô achando muito bacana essa amarração que você está fazendo com coisas como exame médico, alimentação, exercício e também a amarração de trazer a família junto, que é algo que enriquece ainda mais até o próprio relacionamento familiar. Só que eu noto, Jô, que essas três coisas, exames médicos, alimentação e exercício, tudo isso demanda esforço. E Como a tudo gente na não vida, gosta, né? e a gente não gosta muito de fazer força, né, Jô? Então, vamos entrar, vamos sair. O exame médico tá fácil, né? Se eu não tenho convênio, eu vou num posto de saúde, eu consigo fazer um exame, né, Jô? Ah, com certeza, gente. E hoje tem tantas coisas, né? A gente sempre fala assim, ó, pessoas de sucesso são aquelas que sabem administrar o seu tempo e o seu dinheiro. Então, às vezes a gente acha que é muito caro fazer determinadas coisas e que isso é supérfluo. Não, a gente precisa dar prioridades para a nossa saúde. Né? Então, às vezes, cuidar um pouco mais da sua alimentação, levando mais para o natural, não é tão caro assim. Caro são as Uhum. outras coisas. Às vezes a gente gasta com tantas coisas e não quer pagar uma academia para frequentar, não é tão caro assim também. Sim. Né? Procurar profissionais que possam te dar uma boa orientação. Alessandro, queria até fazer uma observação bem legal aí, porque tem muita gente que às vezes me pergunta, né, e diz assim, ó, Jô, eu vou para o trabalho todos os dias caminhando, eu substituo às vezes a escada pelo elevador, eu já faço a faxina lá da minha casa, eu caminho, faço uma boa caminhada todos os dias, já deu, é isso aí, já tá bom para mim fazer como exercício físico. E aí eu queria esclarecer esse ponto tão importante que as pessoas às vezes têm dúvida e acham que isso já é exercício físico. Sim, eu ia te Isso perguntar isso, inclusive. ia perguntar? Então, olha, isso se chama atividade física, não é considerado como exercício físico. Então, a atividade física, ela gera um certo gasto calórico, ela é muito melhor do que não fazer nada, é excelente fazer essas trocas, a gente ter essa movimentação aí diária, inclusive, né? Mas exercício físico é aquilo que trabalha a sua aptidão física. É aquilo que trabalha as tuas capacidades motoras, aquilo que o profissional estudou para te ajudar através de estímulos importantes, como força, como resistência, equilíbrio, que é um ponto importantíssimo para o alinhamento da nossa postura e coluna vertebral, velocidade, coordenação motora, acho que a Jo já falou aqui, né? Agilidade. Então, essas capacidades motoras é que fazem parte dentro de um quadro que a gente diz que são os exercícios físicos. E é por isso que a gente tem que trabalhar, dando esses estímulos através de muitas coisas para desenvolver o nosso cardiorrespiratório, trabalhar o nosso coração, trabalhar o nosso pulmão, trabalhar os exercícios com força para poder desenvolver a massa magra. Não é só para ficar bonito quando a gente fica um pouco mais musculoso, quando começa a ter definição muscular. É para proteger as nossas articulações. Os músculos, eles são soldados do nosso corpo. Olha só. E é eles que protegem a nossa articulação. Quer dizer, As não é só mulheres, por exemplo, estética, Jô.
Não, com certeza. E claro, né? Com isso, as pessoas vão ganhando um corpo mais bonito, é extremamente natural, e isso trabalha a autoestima. A gente também não pode ser hipócrita e deixar que as pessoas não sintam isso, porque elas sentem, elas gostam de se olhar no espelho e se sentir bem. Isso faz parte da vida. A gente não pode usar isso como ser escravo disso, né? É o meu dever e a minha obrigação manter um corpo que as pessoas possam dizer que isso funciona. Eu não posso vender algo que não funciona em mim, né? Eu preciso mostrar que isso funciona. Então, Muito existem as bom. estratégias, né? E isso é fundamental, Alessandro, porque a gente tendo essa musculatura desenvolvida é o que vai segurar toda a onda. Até, às vezes, inclusive, aquela barriguinha que as pessoas costumam ter, às vezes com o passar da idade, vai ficando, né, uma barriga um pouco maior. Às vezes não é nem gordura em excesso ali. O que tem ali é retenção hídrica, porque nesse lugar se encontra todos os nossos órgãos. Quando a gente fica na má postura, porque daí o teu corpo não tem a sustentação muscular, tu acaba se projetando para frente. Se tu trabalha sentado o dia inteiro, o que, Sim. que vai acontecendo? A gente vai mantendo uma pressão em cima dos órgãos. O que, que o corpo vai fazer? Para se proteger, vai começando a mandar água para aquele lugar para se proteger e começa a aparecer, às vezes, essa retenção hídrica em determinados lugares também. Agora, se tu fortalece os teus músculos, das costas, sustentação, tu começa a alinhar a tua postura, tu já não vai fazer mais força para te ficar na tua postura. Automaticamente essa parede abdominal começa a desaparecer, porque tu alinhou o teu trilho anatômico que a gente fala, que começa pelo pé, o tornozelo, o joelho, o quadril, a coluna. Quando a gente alinha esse trilho anatômico, o teu corpo começa a ser o que ele tem que ser, para segurar a tua saúde corporal também. Muito Então, legal. Poxa, muito então esclarecedor. é legal, né? Então, eu sou apaixonada por isso, porque a gente acompanha a transformação e às vezes não é tão difícil. Mas é como tu falou lá no começo, a gente precisa ter aquela garra para vencer, né? Exato. Senão. Legal. Ô, Jô, eu vou tentar fazer uma coisa meio escaneada aqui para ajudar quem está ouvindo a gente e me ajudar também, né? Eu quero ainda falar um pouquinho contigo sobre alimentação, né? O Fabinho estava dizendo agora há pouco ali que retenção hídrica provavelmente deve ser o problema dele, né? Eu não sei não, eu acho que não é, viu, Jô? Eu acho que é gordura mesmo. Então, existe a diferença aí. A Jô deu um exemplo, hein? Cadê o Fabinho aí? O Olha Fabinho lá, tá se tá lá, esforçando. tá lá dando risada, mas enfim, né? Tá Ó, já tô precisando. vendo aí, ó. Tem umas alunas, nossa, por aqui, Alessandro. Vou dar um alô aqui, a minha amiga Lete, aí, ó. Nosso pastor querido. Ó, a Maria tá dizendo que a minha orelha tá ardendo. Isso. Tá todo mundo, eu imagino que eu já tô aqui assim, ó. Tô tentando me inclinar à direita aqui, Jô. Eu imagino que tá todo mundo do mesmo jeito, tentando se inclinar na cadeira ali, manter a postura. Mas, ô, Jô, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Olha só. Há alguns anos, há muitos anos, sei lá, acho que mais de 10 anos, eu decidi fazer academia. Eu sou do tempo em que ou você era forte ou era fraco, não tinha o que fazer, né? Nem tinha academia, tinha ginástica, né? Eu era um adolescente naquela época. Mas aí veio, a academia surgiu e tudo mais, isso eu morava ainda em Ribeirão Preto. Aí eu fui numa academia que era próxima de casa, cheguei lá e, como você pode perceber, eu gosto de fazer muita pergunta. E perguntei pro rapaz que me recepcionou lá o que eu tinha que, como deveria ser minha alimentação para eu ganhar musculatura. Porque ele olhou para mim e, obviamente, deduziu que eu precisava de musculatura. E aí eu perguntei o que devo comer para fazer academia, né? Ele perguntou assim para mim, qual que é o seu café da manhã? Eu falei, olha, eu tomo um café e eu como, lá em Ribeirão Preto a gente chama pão de trigo, né? Como chamamos aqui em Vituba, de filão. Aí eu falei, eu como geralmente lá meio filão, meio pão de trigo ali, manteiga, um café e tudo mais, e deu, né? Aí ele falou, não, a partir de amanhã você vai comer três filões, 3 pães de trigo, né? E
Aí eu pensei comigo assim, 3 pão de trigo, 3 pilão, e não voltei nunca mais lá, porque para mim não dava para comer, era inconcebível comer 3 pães daquele no café da manhã. Jô, quem chega na sua academia te faz essa pergunta. Como que é a avaliação? Porque eu acredito que às vezes a pessoa fica até muito pensativa. Ah, eu vou chegar lá, o que vão dizer para mim? O que eu tenho que comer? Vai que vão pedir para eu só ficar tomando um monte de whey protein. Como é que é, Jô? Fala um pouquinho disso pra Então, gente. na verdade, assim, ó, prescrever alimentação é o papel da nutricionista. A gente, o profissional de educação física, ele não pode prescrever um plano alimentar, até porque essa nutricionista, essa pessoa, ela tem que avaliar, né, como a Jo te colocou, o que realmente a pessoa precisa de suporte energético aí. Mas é assim, ó, no geral, a gente tem que entender que plano alimentar não é passar fome, mas é aprender a comer mais corretamente. Então, se eu vou começar a fazer um treinamento, dependendo do tipo de treinamento que a gente vai oferecer para aquela pessoa, ela precisa de um suporte energético importante que tenham, né, todas as ferramentas necessárias, o carboidrato, a proteína, a gordura boa. Então, isso é necessário, senão ela também vai ficar cansada, desestimulada, não vai ver resultado, porque vai faltar essa energia para ela treinar e para ela ver o resultado. A gente precisa ter esse equilíbrio, né? A principal fonte energética do músculo é a proteína. A gente precisa comer a proteína para alimentar o nosso músculo. Não só quem treina, todo mundo tem que fazer isso. Tem que ter no seu plano alimentar. Porque Legal. senão, o que acontece? Se a gente treina, por exemplo, e não come a proteína, né? Aonde que o músculo vai roubar essa proteína que está faltando para ele se manter ativo? Do próprio músculo, que é a nossa fonte de proteína no organismo. Então, a pessoa às vezes vai treinar, não vê resultado, porque ela está treinando e roubando dela mesma fontes energéticas, né? Então, é importante. Para emagrecer, não precisa tirar todas as fontes. Às vezes é preciso comer o pão mesmo, como tu falou. No meu plano alimentar, dependendo do tipo de treinamento que eu estou, ou do envolvimento com muitas aulas, eu preciso comer o pão também. Então, tudo vai depender de como é montado esse treinamento, o programa de exercícios para a pessoa, para ela se sentir bem, ela se sentir motivada. Então, às vezes, está deixando de comer alguma coisa, as pessoas fazem muito isso, sabe, Alessandra? É bem importante a gente colocar aqui. Não seguir dietas que são colocadas na internet, copiar dietas de outras Olha pessoas. só. Dietas são dietas, plano alimentar é de acordo com a pessoa, é o plano individual de cada um. Geralmente, é como a gente trabalha no exercício físico também. A gente respeita a individualidade biológica através de uma avaliação física, onde a gente pode observar o que ela deve fazer ou se ela não deve fazer. Se ela tem alguma coisa que está fora do alinhamento dentro do trilho anatômico, a gente vai evitar alguns exercícios antes, a gente vai realinhar para ela depois ela entrar num processo de treinamento um pouco mais avançado, e assim a gente vai crescendo progressivamente. Porque as pessoas copiam muito dietas, copiam muitos treinos que estão por aí na internet de qualquer jeito. Nós estamos aí com um programa de treinamento agora em casa, né? Eu até ia entrar nesse ponto, porque pelo que eu ouvi por alto, eu não consegui fazer uma pesquisa aprofundada sobre isso, mas pelo que eu ouvi por alto, com a quarentena, com o isolamento social, aumentou bastante o número de pessoas sedentárias, né? O sedentarismo cresceu. E aí eu te pergunto, Ju, se eu não posso ir à academia, como é que eu vou fazer exercício em casa? Então, dá para fazer, e é exatamente isso aí. É a gente buscar formas de uma boa orientação para te fazer em casa, né? Hoje a gente tem essa ferramenta poderosa aqui, ó, que nós estamos conversando, eu estou na minha casa, você está na sua, né? Então a gente consegue dar uma assessoria muito legal para as pessoas em casa também. Então a gente sabe que em alguns lugares as academias voltaram, aqui na nossa cidade as academias
já estão com um número reduzido de pessoas, mas as atividades coletivas ainda não. Eu trabalho muito com Sim. atividade coletiva. A Zumba, por exemplo? A Zumba, são aulas que envolvem um número maior de pessoas, né? Então, a gente tem um grupo secreto, né, que a gente chama, que é uma plataforma de treinamento online. Elas estão fazendo desde a primeira semana da quarentena, elas não perderam os treinos. Nem os treinos aeróbicos, que trabalham o nosso coração e pulmão, nem os treinos de força, né, que são os treinos onde a gente desenvolve esse trabalho de massa magra. Então, não tem mais desculpa. É um treinamento que todo mundo pode fazer. Quem está começando passa por uma avaliação comigo também de forma online, para a gente conversa antes, ver os pontos, o que pode fazer nesse momento, o que não pode, como é que é feito, aprende a agachar, aprende a respeitar a articulação e aí vai entrando nos treinamentos. Tudo é um começo. E quero te convidar para você que está aí assistindo conosco, você pode fazer parte do nosso time também. E aí Legal, ter uma vida Jô. muito melhor, né? Que legal. Uma pergunta importante, esse treinamento que você faz online, ele é via Instagram? Não, ele é via Facebook. Eu tenho Via Facebook. São duas plataformas de treinamento. A gente tem uma plataforma que a gente trabalha pelo Google Meet e tem também uma plataforma de treinamento que a gente utiliza no Facebook e tem uma outra plataforma de treinamento também. Então, a gente tem 3 métodos de trabalhar. Eu trabalhei muito tempo com a coordenação dos cruzeiros temáticos, né? O fitness, o bem-estar. E nessas minhas andanças por aí, a gente conheceu muitas pessoas. E as pessoas queriam fazer aula comigo. Então, antes da quarentena, eu já tinha essas plataformas de treinamento. Olha, né? que legal. Atendendo essas pessoas que, às vezes, moram longe de academia, que não tem o horário para treinar. Então, a gente ajuda aí muitas pessoas nesse sentido. E até um ponto bem importante, né? Que a gente sabe que algumas famílias atravessam. Às vezes tem um problema do ciúme familiar. Às vezes o esposo não concorda que a esposa vá até uma academia, que acha que lá não é um lugar adequado. Eu sei porque eu trabalho com isso e tenho pessoas assim. Sim. 25 então, anos, né, Jô? 25 anos com a academia? 25 anos, né? Então, foi uma maneira que a gente achou de poder colaborar, de ajudar com essas pessoas para que elas pudessem se manter ativas também dentro de casa, né? Que legal, Jô. E vamos lá, vamos imaginar que eu quero começar contigo lá. E aí, como é que faz? Eu tenho que... Porque na minha imaginação aqui, que é um terreno bastante fértil, eu lembro daqueles programas de ginástica matinal dos anos 80 na TV, né? Olana? Que ficava a mulher lá, agora para cá. Como é que é, Jô? Como é que funciona? Vai, no meu caso, os homens... aliás, eu te pergunto, homem é mais resistente ao exercício físico que a mulher? Então, tudo depende, né? São fatores, assim, mas, por exemplo, nessas ginásticas coletivas, assim, eles são mais resistentes, sim. Eles procuram mais, às vezes, a musculação, né? Um treinamento mais individual, mas tudo depende do perfil, né? Porque, na verdade, quando a gente usa, por exemplo, a dança fitness, porque a música, ela é uma ferramenta poderosa, né? Porque tu coloca uma música, passa rápido, tu fez o exercício, tu mexe o teu corpo. Então, os instrutores são preparados, quando a gente estuda para isso, a montar dentro de uma música, fazer com que as pessoas trabalhem em agrupamentos musculares, dançando sem perceber que estão trabalhando. Olha só. É muito legal. Então, tu monta aquela música, vai trabalhar mais aquilo ali, aquela lá vai trabalhar. E tu faz a aula inteira sem saber que tu tá trabalhando essa coordenação e também essa agilidade muscular e articular, né? Para ter essa amplitude, flexibilidade. Então, é muito legal. Então, tem perfil. Tem perfil de pessoa que gosta de algo assim. Tem gente que já é mais reservado, que não gosta, que é mais quietinho. Então, a gente faz essa avaliação quando a gente tem essa conversa. Como nós estamos fazendo aqui, a gente faz isso também. Via internet, conversa para a gente entender como é que é o perfil da pessoa, se ela vai gostar de uma aula assim ou não, né? Então, a gente tem que entender como é que a pessoa funciona. Porque senão ela vai desistir, né? Isso,
Então, a gente tem... eu lembro que comecei lá em Ribeirão Preto. Tive essa experiência que eu te contei, depois eu desisti. Aí eu falei, vou tentar mais uma vez. Aí eu comecei lá por uns dias e acabei desistindo, me senti meio desestimulado. Até porque eu observava o pessoal puxando peso ali, né? E era uma coisa meio humilhante. O pessoal pegava um peso de 1,5 kg para mim, o outro com 30 quilos lá, e eu, e eu lá tentando levantar peso, né? Mas brincadeira. Eu acho que o maior desafio para mim, e eu acredito que para muita gente que está ouvindo, e aí eu vou usar até um outro texto bíblico que é legal, que é o que Paulo vai dizer que o atleta em tudo se domina. E eu acho que aí a questão disciplina, ela é fundamental. Como é que eu trabalho isso, Jô? Então, é assim, ó, como eu te coloquei anteriormente, a gente consegue oferecer alguma coisa que a pessoa se identifique mais, tá? Mas tem coisas que nós temos que fazer e pronto. E a gente tem que colocar isso na nossa mente. O trabalho de força muscular é um. Gostando ou não gostando, a gente tem que fazer. A gente não precisa levantar gostando ou não gostando para ir trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa, para ir no mercado. Tem gente que não gosta do mercado. Tem que fazer. Agora, uma coisa eu te garanto. O exercício físico, como ele ajuda nessa questão hormonal, isso é cientificamente comprovado, que ele dá os estímulos necessários para a sensação do bem-estar, para a sensação das coisas boas, tu começa a gostar de fazer. Então, é uma questão de tempo. Depois, tu não fica mais sem. Então, a ideia é essa. A gente tem que tirar essas pessoas do sedentarismo, elas têm que dar essa alavanca inicial, porque depois elas não vão querer mais sair. Primeiro vão ver o resultado, essa sensação realmente aí de garra, de querer vencer. O exercício físico ajuda essas pessoas que são mais pacatas nesse sentido. Então é maravilhoso, sabe, Alessandro? A gente sabe porque a gente trabalha com isso, a gente tem experiência com isso. E pessoas precisam entender que a gente tem que fazer em tudo na nossa vida. Às vezes a gente acha que não dá, que não quer mais, que não dá mais tempo, porque eu já tenho essa idade. Não, não existe isso. Existe a força que a gente tem para vencer. Guiada por esse Deus Todo-Poderoso que nos mostra esse caminho, que mostra essa força, que nos dá essa possibilidade. Né? E às vezes ele manda o Alessandro vir aqui, a Jo vir aqui dizer para você que você tem que fazer as coisas. É verdade, é verdade. Muita gente para chegar na sua vida, né? Eu já entendi isso. Eu já entendi que ele está me usando nesse lado que eu sei fazer tão bem, que é trabalhar com mulheres, né? Então não existe um dia de trabalho na minha vida e as minhas ovelhas, né? Que a gente chama assim carinhosamente, né? Sim. As minhas alunas lá da ginástica, da dança, elas sabem disso. Todo final da aula a gente compartilha uma mensagem. A gente abre a nossa casa para o céu descer, para o céu entrar, para elas entenderem que é importante, que elas são pilares da casa, que elas têm que fazer o exercício físico, que elas têm que se sentir amadas por esse Deus Pai, elas têm que se sentir bonitas, elas têm que ser valorizadas, se valorizarem. Deus está presente nisso, nessa forma de amar, como a gente leva a trabalhar essa autoestima das pessoas, né? Então, isso é muito legal. Eu sou extremamente grata a Deus por ter me dado esse dom de trabalhar com pessoas que eu amo. Tem sido um desafio para mim ficar em casa nesse tempo, porque a gente tinha aquela convivência direta, aquele abraço direto, né? A gente se abraçava quando chegava na sala e aquela turma querida, carinhosa, que acaba criando esse vínculo de amizade nas nossas vidas, né? Mas tem sido uma bênção também eu me encontrar com elas quase todos os dias, porque elas fazem aula ao vivo comigo. Tem o horário Legal. certinho da aula ao vivo, elas fazem comigo, eu faço com elas. Mas os vídeos ficam gravados, porque às vezes algumas precisam trabalhar até mais tarde, mas os vídeos ficam ali, elas vão fazer quando chegar. Né? Então elas escrevem para a gente e elas... É muito legal isso. Esse amor de Deus é incondicional, de poder ajudar o próximo da maneira que a gente tem, do dom que a gente tem, né? Então, Sim. sou muito feliz.
Eu noto e eu acho louvável e inspirador, Jô, perceber como as pessoas que participam da academia e começam a ouvir o evangelho através de você se identificam. Eu acho isso muito legal. Eu queria, inclusive, que você contasse para a gente um pouco mais de como é que tem sido essa experiência de gente que, de repente, chegou ali desistida da vida, encontrou o Senhor, estava em busca de uma melhoria no corpo, encontrou uma melhoria no espírito. Conta pra gente, João, um pouquinho disso. Então, Alessandro, ao longo aí dessa minha trajetória, eu comecei a perceber alguns pontos importantes assim, ó. Tinham algumas pessoas que elas faziam tudo direitinho. Elas faziam a boa alimentação, elas faziam o exercício físico, mas elas não conseguiam romper, elas não conseguiam vencer naquilo que elas estavam dispostas, né? A chegar, aquela linha de chegada. Ah, eu preciso emagrecer 10 quilos porque é uma questão necessária pela minha saúde, enfim. E aí eu comecei a entender que isso ia mais além e que o lado espiritual estava vinculado a essa linha de chegada. Quando eu comecei a entender que elas precisavam se encontrar verdadeiramente no seu caminho e quando elas conseguiam entender, e aí a gente ia conversando, mostrando o que será que está te impedindo de chegar lá. E aí eu comecei a entender que essa junção com aquilo que ele nos ensina faz toda a diferença aí nesse caminho. E foi sensacional. E de lá para cá eu jamais, parei de fazer o que tem que ser feito. São coisas boas, não é nada demais. A gente está mostrando o que é ter uma vida plena, uma vida honesta, uma vida com Deus. É uma vida de sabedoria. Eu não consigo entender como é que as pessoas têm preconceito. Às vezes a gente fala a palavra crente. Gente, crente são pessoas que acreditam, são pessoas de fé, são merecedores. Pessoas que não acreditam não chegam em lugar nenhum. As pessoas estudaram, especialistas estudaram a vida dos homens mais ricos do mundo, os mais poderosos. E quando a gente fala nos homens mais prósperos, aliás, do mundo, a gente fala em prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eles eram prósperos financeiramente, no seu casamento, na sua vida sentimental, familiar, enfim, tudo que a gente pode imaginar que é aquilo que a gente sonha para a nossa vida. Sabe o que todos eles tinham em comum? Esse amor pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Eles tinham fé e acreditavam nisso. Todos eles. A gente fala nos homens mais prósperos. Sim. Tinham, tudo isso nesse envolvimento. Então, como que uma pessoa vai deixar de andar contigo? Ou como que uma pessoa vai apontar o dedo para ti porque tu é crente, porque tu acredita e porque tu também quer chegar nesse caminho de vitória? Não faz sentido. Se a pessoa quiser deixar de andar do meu lado porque eu sou assim, eu faço porque amo. E esse Deus Todo-Poderoso tem me ensinado a amar todas as pessoas, independente da sua crença, de como elas são. Você pode chegar para mim, eu não vou te mentir, eu não vou te contar nada que não seja verdadeiro para te chegar lá. Eu vou te mostrar o caminho para a tua vitória dentro daquilo que eu sei fazer. Mas vai ser por mérito teu. As ferramentas eu tenho, mas vai ser por mérito teu. E nós vamos ter que arrumar também muitas coisas que estão erradas aí por debaixo do pano. Nós vamos ter que ter uma vida diferente lá no teu trabalho, com as tuas amizades, com a tua família. Quer tentar? É a proposta que a gente faz, para essas pessoas. Às vezes, quando as pessoas nos deixam chegar dessa forma mais íntima, é dessa maneira que a gente fala, E às vezes a gente chega sutilmente através das mensagens que a gente deixa no final da aula. E as pessoas, elas vão entendendo e vão se aproximando. Porque os filhos da paz e os filhos de Deus, eles se aproximam. E como a gente já sabe que tem muitos filhos da paz desse mundo que ainda não sabem que são os filhos da paz, Eles vão saber através das nossas vidas, porque a gente já tem uma missão aí pela frente, Sim. E é despertar nesses filhos da paz a grandeza que eles nem sabem ainda.
Muito legal, Ju. Muito legal. Eu fico realmente inspirado, né, em te ouvir. Porque eu noto que você consegue fazer um casamento muito bom. Primeiro, como enquanto profissional, uma profissional extremamente relevante, aqui e uma pessoa relevante em Imbituba, né? Relevante na sociedade. Algo que eu admiro bastante em você também é quanto você é uma pessoa acessível, né? Essa é uma chave importante, né? Daquele que está pregando, para aquele que está pregando o evangelho, o crente precisa ser alguém cada vez mais acessível, né? E eu noto bastante isso em você. E essa sua dedicação em não abrir mão de levar a mensagem do evangelho, esteja quem estiver ali, né? Não importa o grau social, não importa a camada, melhor dizendo, a camada social em que aquela pessoa vive, ela sempre vai ouvir no final de uma aula ali a mensagem do evangelho que complementa não, né? Que faz todo o sentido de tudo que ela está fazendo ali, né? Ela está buscando, como você falou muito bem, né? Se escravizar na estética, mas ali ela pode ser liberta, entendendo o propósito de Deus, compreendendo o evangelho, né, Ju? Muito legal isso, Ju, muito inspirador. É muito, Alessandro. Eu tenho muita gratidão a Deus por muitas coisas que Ele fez na minha vida, na minha saúde, na área da saúde também, de entes queridos meus, né? E então, o que que acontece? Quando a gente começa a estudar mais a fundo sobre esses caminhos, sobre esse manual de vida que através das escrituras ele nos deixa para vencer, para a gente poder ser esse canal de bênção, mas também para receber canal de bênçãos na nossa vida, né? Para mim é uma bênção, para mim é uma bênção poder trabalhar com pessoas que inspiram os meus dias, né? Onde a gente consegue fazer essa transformação, para mim não tem preço isso, isso é maravilhoso. E aí eu comecei a entender que quando a gente recebe essas bênçãos, a gente precisa compartilhar, que é o que ele deixou dito para nós. Por isso, tu não pode guardar as bênçãos que acontecem na tua vida para ti. Tu tem que mostrar para mais pessoas que isso é possível. E tu tem que levar o evangelho dessa forma, compartilhando isso. Então, se ele fez comigo, ele vai fazer contigo. Se eu estou atravessando essa fase e nós vamos vencer essa fase, se você quiser e colocar a sua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, para que ele possa cumprir os propósitos dele na tua vida, você vai conseguir. Questão de escolhas. O que que te prende? Vai estudar, vai ver como é que é verdadeiro, não são pessoas que estão te dizendo. Existe esse Deus maravilhoso, ele tem feito maravilhas na minha vida. E eu sou grata demais, e as pessoas têm que entender isso, as pessoas têm que saber que existem pessoas que são inspiradoras, né? E isso tudo é muito legal, porque é através da vida das pessoas que a gente muda. Uma pessoa mudou a minha vida, que foi a Mazé. Você Olha só. conhece a Mazé? Sim, sim. Foi uma professora de balé que chegou na minha academia e ela foi inspiradora. Ela foi a face de Jesus na minha vida. Eu conheci uma pessoa doce, uma pessoa diferente, e eu me inspirei e quis saber que fonte de água viva era essa. Então, quando você exala esse perfume de Deus, as pessoas querem ficar próximo de você. Se você é do bem, se você quer ajudar, se você erra, porque você erra. As pessoas de Deus, elas têm essas limitações, a gente erra muito. Só que quando a gente erra, dói. Porque a gente sabe que não fez certo. E a gente consegue se redimir, voltar atrás na mesma hora e pedir perdão. Isso é a coisa mais magnífica, mais gloriosa que existe. Reconhecer o teu erro, me perdoa, não era para ser feito dessa forma. Aquela fase lá que a gente tinha lá atrás de ficar de bico com alguém por tanto tempo. Meu Deus, quanto tempo perdido isso? Não faz sentido. São amarras, né? Que a gente se prende num passado, às vezes a culpa, né? As pessoas, acontecem coisas na vida das pessoas que elas se sentem culpadas, elas não conseguem se libertar disso. Então é tanta coisa linda, né? Que essa comunidade de Deus, isso que vocês têm feito aí pela nossa cidade também. E agora já me incluo nessa com vocês, porque
eu me sinto lisonjeada de fazer parte da comunidade cristã de Imbituba. Então é maravilhoso, né? As pessoas têm que saber disso, que isso existe, que isso é real e que faz parte de uma trajetória de sucesso. É isso aí. Uau! Muito bom, Jô. Muito legal. Ô, Jô, olha que coisa, né? A live no Instagram, o problema dela é que ela passa rápido demais. Tá acabando, né? A gente já está terminando. Eu quero encerrar primeiramente te agradecendo, né? Eu sei quão produtiva você produz muito conteúdo, trabalha bastante, é uma fonte de inspiração nesse sentido e também espiritual. Eu posso dizer por mim, pela Michele, Fernando Carol, Fábio Gil, sobretudo Amarildo e Patrícia, que é um orgulho para nós sermos seus pastores. Do Marcelo, de você, que vocês realmente são pessoas maravilhosas que honram muito todo o esforço e trabalho que nós fazemos aqui e que caminham de uma maneira muito especial, né? Então, Jô, obrigado. Vou te fazer uma última pergunta e depois pedir que você deixe também seus contatos aí para quem quiser finalmente criar vergonha na cara e começar a fazer exercício físico. Mas agora não tem mais desculpa, né, Alessandro? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que é mais difícil? Emagrecer ou engordar? Ai, ai, ai. Agora é complicado, né? Mas eu falo da gordura boa, tá? A gordura que eu preciso, tipo a musculatura. O que é mais difícil? Emagrecer entendi. Ou ficar forte? Agora que eu entendi a tua pergunta. Melhorei aqui. Então, na verdade, todos dois a gente precisa trilhar caminhos, ok? Então, nós precisamos alinhar o nosso corpo, nós precisamos fazer de forma progressiva, não pode ser... por exemplo, a gente tem um trabalho que a gente fala um desafio de 3 meses, mas durante aqueles 3 meses a pessoa já vai ter um resultado, ela já vai conseguir, no primeiro mês ela já vai conseguir, mas aqueles 3 meses é para ela dar o início de uma vida nova. Não é os 3 meses que vão resolver. É uma vida. Às vezes a gente está lá 40 anos de um mesmo jeito e em um mês a gente quer mudar tudo. Aí não vê o resultado e não quer mais. Não, é aos poucos, progressivamente. Mas existe um trabalho específico. Eu acho que os dois estão no mesmo patamar aí, tá? Tudo vai depender de como a gente vai trabalhar com as duas formas e como a pessoa vai querer ficar firme nesses propósitos, né? Mas é muito tranquilo. Todos dois. Conseguimos. Legal, Jô. Legal. Jô, quem quer te achar no Instagram, como é que é? @Jô... joguimarães.fitness. A gente também tem um canal no YouTube com muitas dicas, tem muitos vídeos de entrevistas, dicas de alimentação, dicas de exercícios. É joguimarães.com.br. Se inscreve lá no nosso canal. Legal. Para você ficar aí sempre atualizado, né? E lá no Facebook também, tu estás lá também, inclusive com um programa semanal, não é? Isso. A gente tem a TV Nosso Povo, que faz parte aí também dessa parceria, né? Então, toda quarta-feira no meu Instagram, às 8 horas da noite, a gente também tem uma live que traz alguns especialistas. E essa live, nós estamos fazendo isso agora em tempo de pandemia, né? Que é um programa da TV Nosso Povo. E essa live é retransmitida toda quinta-feira às 16 horas na página da TV Nosso Povo pelo Facebook. Então é legal também, vocês podem acompanhar, tem sempre dicas. Uma vez por mês tem a nutricionista dando muitas dicas de alimentação, de pré-treino, o que comer de manhã. Então a primeira quarta-feira do mês, às 8 da noite, semana que vem é com ela. Então você que está aí já assiste lá com a gente. Legal. Às 8 da noite, já para a gente poder aprender algumas receitinhas e algumas dicas da Nutri bem legal também. Muito bom. Jô, obrigado. Manda um beijão, um abração para o Marcelo. Saudade de ver vocês presencialmente. Espero que passe logo essa quarentena e as coisas possam voltar minimamente ao antigo normal, apesar de que parece que o antigo normal nunca mais voltará, mas a gente acredita que as coisas vão se normalizar e vamos ver de novo a academia cheia de gente ali
cuidando da saúde. Amém, é isso aí. Precisamos nos reinventar, né? Estamos trabalhando aí de forma online para a gente poder também estar mantendo essa estrutura que é tão importante, né, Alessandro? Te Verdade. agradeço. Muito obrigada, meu querido. Que Deus continue te abençoando, te usando aí para trazer essas mensagens aí tão importantes aí para a vida das pessoas, né? Vocês são luz. Quero Amém. deixar o meu abraço, meu beijo para ti, para Michele, para minha pastora querida Patrícia, que tem sido uma referência aí na minha caminhada. Te amo muito, viu? Nosso pastor querido Amarildo, né? A Gil, o Fabinho, são pessoas maravilhosas, né? O Fernando, a Carol. Então, tenho muito orgulho, muita gratidão e de ter sido privilegiada com essas pessoas aí que realmente estão fazendo a diferença na minha vida. Amém. Obrigado, Jô. Quero agradecer também todo mundo que nos assistiu, participou até agora, que possam ser despertadas para cuidar da saúde do corpo e da alma, né, Jô? Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. Estamos juntos. Tamo junto, tamo junto. Deus abençoe. Tchau, gente. Quinta-feira que vem tem Papo de Crente de novo. A gente se encontra. Deus abençoe todo mundo. Até mais. Valeu!